Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 17, 18, 19 e finalizando no capítulo 20. Amém? Capítulo 17, amados irmãos, nos versos de 1 e 2, vimos aqui que o pecado de Judá estava tão profundamente escrito que não podia ser apagado. O ponteiro de ferro ou a ponta de diamante indicam a permanência desses escritos. O coração do povo, o centro de seu bem-estar espiritual, emocional e mental, estava totalmente envolvido na rebeldia contra Deus. Jerusalém e outras cidades de Judá foram demolidas e saqueadas pelos babilônios. Os tesouros remanescentes do templo de Deus foram levados pelo exército de Nabucodonosor até a Babilônia. Até mesmo os centros de culto idólatra foram destruídos. Versos de 5 a 6, o termo usado maldito, ele é usado com frequência em Deuteronômio. Duas palavras distintas para homem são empregadas nessa passagem. A primeira refere-se a um indivíduo forte e capaz. A segunda é um termo geral para a humanidade criada à imagem de Deus. Nos versos 8, a ilustração de uma árvore frutífera é retirada diretamente de Salmo, capítulo 1, verso 3. Esse versículo ensina que a pessoa que confia em Deus não ficará isenta de tribulações e adversidades, mas sim que Deus irá trazer frutos e bênçãos nessas dificuldades e através delas. Dos versos 9 e 10, o coração refere-se à mente, à fonte do pensamento, dos sentimentos e também das atitudes. Ele pode trair uma pessoa em questões básicas com relação à realidade de Deus, sua vontade e a sua palavra. O coração, irmãos, pode contradizer a verdade. Ninguém pode compreender seu verdadeiro caráter, a não ser o próprio Deus, porque somente Ele pode discernir a motivação e o raciocínio por trás dela. O Senhor pode conhecer o coração, porque só Ele é capaz de esquadrinhar e provar a mente. Essa é uma declaração bastante poderosa a respeito do processo pelo qual Deus discerne o íntimo de uma pessoa. A justiça do Senhor fica evidente em todos os seus caminhos, dando às pessoas a recompensa justa por todos os seus caminhos e suas ações. Deus recompensa ou castiga de acordo com a fé, ou seja, a confiança nele e em seu nome. Nos versos 11, o ensinamento dos versículos de 1 a 10 é apoiado por um provérbio com base na ideia comum de que a perdiz choca não apenas os seus próprios ovos. Quando os filhotes se dão conta de que aquela ave não é realmente sua mãe, eles a abandonam. De modo semelhante, quem obtém ganho de maneira injusta será abandonado por esta riqueza, e então será reconhecido como insensato. Insensato nesse trecho, irmão, se refere a uma pessoa sem caráter moral, ético e também espiritual. Capítulos 17, dos versos 12 e 13, aqui vimos um trono de glória. Posto bem alto refere-se ao templo em Jerusalém e à arca do concerto, o símbolo da presença de Deus e de sua soberania sobre a nação. Esperança de Israel diz respeito à expectativa de libertação e de restauração dos fiéis. Judá não tinha para quem se voltar, porque havia abandonado Deus e o seu governo. Existe apenas fonte de vida,
e de esperança para Israel e todas as nações. O Senhor será a fonte das águas vivas. Versos 14. Embora Jeremias estivesse às voltas com muitas dificuldades, incluindo perseguição e solidão, continuamente ele se voltava em louvor ao Senhor, que pode sarar e salvar. De maneira semelhante, a única esperança de cura e de salvação para a nação de Judá era a intervenção divina, só por meio de Deus. Versos 15 e 16 do capítulo 17, vimos que algumas pessoas ousavam questionar Deus e a mensagem revelada por intermédio de Jeremias, desafiando o Senhor a trazer julgamento, ameaçado por seu porta-voz. Jeremias, irmãos, revelou que não tinha prazer em proclamar o julgamento. Ele permanecia sendo um pastor dedicado, preocupado com o seu povo. Enquanto pôde se referir ao terror físico, emocional e mental, o vocábulo hebraico traduzido como refúgio refere-se a uma posição de segurança diante do perigo e do desespero que Jeremias enfrentava em Judá e Jerusalém. Jeremias, irmãos, pediu que seus perseguidores ficassem envergonhados e assombrados, desonrados e desmoralizados. O profeta também pediu ao Senhor que confirmasse a mensagem de julgamento no dia do mal e no dia de destruição. Versos 19 a 27, o tom do capítulo muda repentinamente com uma mensagem específica sobre a santidade do sábado. Diferente de muitos oráculos de Jeremias, este depende da reação do povo. À luz de passagens anteriores sobre o julgamento, a possibilidade de arrependimento era bastante remota. A porta, em particular, não é mencionada no versos 19, embora a descrição possa indicar que ela ficasse localizada na área da cidadela davídica. A mensagem de Jeremias deveria ser proclamada por toda a cidade, desde os reis até os camponeses. Todos os habitantes da cidade deveriam ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Dos versos 21 e 22, a expressão guardai é utilizada em Deuteronômio capítulo 4, versos 15, em uma advertência contra a idolatria. A santidade do sábado era uma questão bastante séria. O sábado, irmãos, permanecia como um sinal da criação e da aliança entre Deus e Israel. Santificar significa separar esse dia para torná-lo distinto dos demais. O abuso do sábado era algo aparentemente comum ao longo da história da nação. Se o sábado fosse santificado, significando que Israel estava sendo fiel à aliança, a nação manteria seus reis e príncipes soberanos. Em outras palavras, a promessa de uma sucessão ininterrupta da linhagem de Davi no trono seria cumprida. Nos versos 26, se as determinações dos versos 21 fossem seguidas, o templo novamente iria tornar-se o centro da adoração para a nação. As pessoas viriam de todos os lugares até Jerusalém para adorar a Deus com seus sacrifícios. E finalizando o capítulo 17, nos versos 27, a consequência da desobediência seria a destruição total da cidade. Se as determinações do capítulo 17, versos 21, não fossem seguidas, o Senhor da aliança traria um fogo destruidor ou inextinguível contra a cidade e os seus palácios.
Capítulo 18, entre os versos de 4 a 6. Um texto muito conhecido dos irmãos. O vaso do oleiro se quebrou, portanto era imprestável para o propósito pretendido. O ato de remodelar o barro em uma obra aceitável e sem defeitos simbolizava a ação de Deus em reformar Israel. O povo estava quebrado e profanado, e tinha de ser transformado em um vaso digno de ser identificado com o Senhor. Dos versos 7 e 8, se uma nação ameaçada de destruição se afastasse de sua maldade, Deus se arrependeria do mal prometido. Deus, o oleiro, estava mais do que disposto a perdoar a iniquidade e a rebeldia de Judá. Infelizmente, o povo continuava nessa atitude. A reação do povo à advertência de Deus é semelhante àquela que vimos lá no capítulo 17, versos 23. Eles insistiam em seguir seus próprios caminhos. Não há esperança, não há esperança que descreve o desespero do povo com relação à obediência a Deus. Esse sentimento era resultado direto do malvado coração que caracterizava o povo que continuamente se afastava do Senhor e de seus caminhos. Dos versos 13 a 17 do capítulo 18, elaborando sobre o tema do versículo 12, Jeremias enfatiza, por meio de lições da natureza, como as atitudes de Israel não eram naturais. Essa abordagem desenvolve o papel do profeta como uma pessoa sábia que observa e compreende a natureza e os seres vivos. A proclamação da verdade de Deus pode gerar forte oposição, até mesmo perseguição com risco de morte. Jeremias ficou sabendo de uma trama para caluniá-lo e denegrir sua imagem por ele insistir em proclamar a mensagem de um rigoroso julgamento. Nos versos 18, semelhante à situação no capítulo 11, o povo elaborou projetos para rechaçar as palavras de Jeremias. Todos afirmavam que, por terem seus próprios sacerdotes, sábios e profetas em Jerusalém, não precisavam dar ouvidos a Jeremias. Jeremias, então, lembrou o Senhor como havia intercedido pelo povo e pedido a Deus para desviar deles sua indignação e julgamento. Entretanto, em vez de demonstrar seu apreço pela intervenção de Jeremias, o povo cavou uma cova, já esperando a morte do profeta. Nos versos 21 e 22, o clamor de Jeremias por vingança pode não ser tão facilmente justificado como os dos salmistas, no capítulo 137. Independente disso, ele havia sido falsamente acusado de representar erroneamente a verdade de Deus. Todas essas imprecações ou solicitações da maldição divina têm um elemento comum. Embora contendo palavras fortes, a pessoa sempre espera que Deus haja em vez de buscar vingança com as próprias mãos. A fome era uma das maldições prescritas por se violar a aliança. E aqui tem uma referência muito interessante e eu motivo os irmãos a lerem, que é Deuteronômio capítulo 28, versos 48. Amém? Finalizando o capítulo 18, no versos 23. Assim como Deus conhecia o coração de Jeremias, também estava ciente das tramas do povo contra o profeta. O vocábulo hebraico traduzido como perdoes é o mesmo termo utilizado no Yom Kippur, o dia da expiação. Essa palavra, irmãos, enfatiza a purificação total e a remoção do pecado e de seus efeitos. O verbo apagar também é utilizado para se referir à remoção do pecado e da culpa por parte de Deus.
O apelo de Jeremias era para que o Senhor condenasse com ira em vez de perdoar seus inimigos. Iniciamos então o capítulo 19, entre os versos 1 e 2. Vimos aqui que a botija era uma garrafa de água pequena, de pescoço estreito e feita de barro, com cerca de 15 a 25 centímetros de comprimento. Os anciãos foram convocados para seguirem Jeremias até o vale do filho de Inom, um local de refúgio onde as crianças eram sacrificadas em rituais idólatras nos dias de Manassés. A Porta do Sol dava acesso ao vale pela porção sul da cidade desde os dias da expansão de Ezequias. Dos versos 4 a 6, o povo, através de sua idolatria, impediu que a cidade de Jerusalém fosse local onde Deus escolheria para habitar com o seu nome. A cidade havia se tornado um local de deuses estrangeiros. A expressão nunca conheceram, nem eles, nem os reis de Judá. O verbo aqui conhecer fala de um conhecimento pessoal e íntimo, impossível de ter como objetos inanimados. Sangue de inocentes refere-se ao assassinato de crianças por meio de sacrifício. O sacrifício humano era conhecido entre os fenícios, os moabitas e os cananeus. Essa prática abominável, realizada em nome da adoração religiosa, era expressamente proibida pela aliança. Nos versos 7, a Babilônia era o agente que iria dissipar ou anular o conselho dos anciãos que recusara a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias e permanecera na idolatria. A profanação dos cadáveres, permitindo que aves e animais selvagens consumissem os corpos, era considerada a profanação derradeira entre os povos do Oriente Próximo Antigo. Nos versos 8, Deus permitiria que Jerusalém se tornasse um objeto de engano e humilhação para vingar o seu nome. Pragas assolariam a cidade de acordo com as maldições da aliança presentes. A terrível prática do canibalismo se manifesta, como previsto lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 53, que após vários anos de cerco, resultaram em grande fome. O povo passou a comer carne humana para sobreviver. Essa profecia foi cumprida literalmente em 586 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Judá, e novamente em 70 anos depois de Cristo, quando Tito destruiu Jerusalém. Versos 10. Após a proclamação dessa terrível mensagem de julgamento, o ato simbólico foi realizado perante os anciãos e os outros habitantes de habitantes de Jerusalém. Assim, irmãos, como um vaso se quebra em pedaços quando lançado ao solo, assim também o julgamento de Deus iria despedaçar a cidade e espalhar seus habitantes. A restauração seria impossível. O número de cadáveres seria muito maior do que o número de sepulturas. Versos 12 e 13 do capítulo 19. Assim como os moradores de Jerusalém tinham feito do vale do filho de Inom um local de morte, o Senhor transformaria toda a cidade de Jerusalém em um local de morte. Iniciando então, irmãos, o capítulo 20, a partir do verso 1. Uma pessoa nesse cargo tinha de ser sacerdote. Ele detinha a supervisão do templo, dos guardas do templo, da entrada nos pátios e assim por diante. A proclamação de Jeremias contra a cidade e o templo preocupara Passur, por causa da ameaça à continuação do culto no qual ele estava envolvido. Nos versos 2, Jeremias foi espancado e confinado em uma fortificação.
Essa não era uma prisão ou calabouço normal, mas sim um complexo de detenção para aqueles que profanavam a área por meio de impurezas ou de comportamento reprovável. A parte superior de Benjamim era chamada assim para distingui-la de outra porta da cidade com o mesmo nome. Essa porta dava acesso aos pátios do templo a partir do norte, a direção do território de Benjamim. Os 4 recursos de Jerusalém, que seriam levados juntamente com os exilados para a Babilônia, eram a riqueza, o fruto do seu trabalho, todas as suas coisas preciosas e os tesouros. Essa lista é acompanhada de 4 verbos que descrevem o confisco dos bens valiosos de Jerusalém, que são entregar, saquear, tomar e levar. Nos versos 6, Pazur, ou Passur, sua família e seus aliados, que fizeram oposição a Jeremias, seriam deportados para a Babilônia, porque havia profetizado falsamente. Aparentemente, ele havia declarado que Jerusalém não seria destruída. Nos versos 7, iludiste-me, ou iludido fiquei. Nesse jogo de palavras, com a intenção de utilizar 2 formas do mesmo verbo em hebraico, que significa atrair, Jeremias afirmou que o Senhor o havia seduzido e que ele havia sucumbido à tentação. Nos versos 8, Jeremias havia proclamado oficialmente a palavra de Deus a respeito do julgamento e da destruição, mas a profecia não havia se cumprido, fazendo com que o profeta fosse vítima de opróbrio e ludíbrio. Nos versos 9, Jeremias decidiu não mais declarar a palavra de Deus ou falar no seu nome. No entanto, a mensagem divina não podia ser contida no íntimo, nem impedida de cumprir seu propósito pré-determinado. A palavra de Deus, irmãos, era como um fogo ardente no coração e nos ossos de Jeremias. Caso não fosse liberada, o profeta morreria. Diferente do coração do povo, a mente, o físico, as emoções e o espírito de Jeremias estavam sobrecarregados com a palavra de Deus e a sua vontade para o seu povo. Amém? Nos versos 10, Jeremias então foi ridicularizado com suas palavras. Terror de todos os lados. Tudo aquilo que Jeremias anunciava, os líderes de Judá conseguiam reverter contra ele, até o profeta se sentir totalmente desmoralizado. Nos versos 11, a maioria dos salmos de lamento individual contém uma confissão de confiança em Deus. Jeremias se voltou ao Senhor em oração e louvor em seu momento de maior necessidade. Está comigo, é seu chamado. Deus prometeu que sua presença iria libertar Jeremias. Valente, terrível. Deus era o guerreiro poderoso que combatia em favor do profeta. Seus inimigos não prevaleceriam, mas tropeçariam e cairiam perante Deus. A punição deles seria vergonha e confusão perpétua. Dos versos 14 e 15 do capítulo 20. Em Israel antigo, amaldiçoar a Deus ou os pais era uma ofensa punida com a morte. Jeremias evitou cometer uma ofensa capital, amaldiçoando sua concepção e seu nascimento, e portanto seu chamado divino. A profunda depressão de Jeremias fez com que ele desejasse a morte do homem que levou as boas novas de seu nascimento a seu pai. Sem que se arrependesse, Jeremias, em seu sofrimento, considerou que teria sido melhor se tivesse morrido antes de nascer, em vez de enfrentar a rejeição, perseguição e aprisionamento. E finalizando o capítulo 20 e também a leitura do dia de hoje, nos versos 18,
A pergunta no clamor de Jeremias permanece sem resposta nesse contexto. A explicação não pode ser encontrada nas palavras de seu chamado e no cumprimento iminente das palavras que ele havia proclamado de modo fiel e diligente. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 17, 18, 19 e capítulos 20. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que os irmãos possam ter aí um dia maravilhoso de leitura e exposição e também meditação nas palavras do Senhor neste livro aí maravilhoso que é o livro de Jeremias, com grandes ensinamentos para a nossa vida cristã. Amém? Fiquem com Deus, amados irmãos, e até amanhã. Deus os abençoe grandemente.